O trabalho do casqueador, além da correção de aprumos, tem uma importante função preventiva quanto a doenças dos cascos. Isso porque o crescimento excessivo e desigual das unhas acaba facilitando o surgimento dessas doenças. Além disso, existem doenças que podem surgir, inclusive em animais casqueados periodicamente, que independem do casqueamento preventivo, sendo causadas por micro-organismos nocivos. Estas doenças devem ser tratadas por um profissional que saiba casquear corretamente. Aqui temos um exemplo de frieira entre os dedos do animal. O formato inadequado das unhas geralmente faz com que os dedos fiquem muito abertos, surgindo fissuras que acabam se tornando feridas contaminadas por fungos e bactérias. Outro exemplo comum é a laminite, que é uma inflamação que ocorre entre a parte dura e a mole do casco e promove um descolamento do casco. Essa doença causa muita dor, sofrimento e desconforto ao animal. Ocorrem normalmente por causa de um alto teor de grãos e pouca fibra na alimentação, estresse, piso inadequado, falta de higiene e excesso de umidade. O tratamento dessas duas doenças em fase inicial é feito da seguinte maneira: isole o animal, lave o casco afetado com água, sabão e escova e aplique diariamente solução contendo meio litro de iodo a 10% para 100 gramas de sulfato de cobre até a cura. Caso estejam muito agudas, consulte um médico veterinário. Agora vamos acompanhar um terceiro caso de doença dos cascos. Aqui vemos uma vaca leiteira mestiça, Gir holandês. É um animal criado parte do tempo a pasto, parte do tempo em confinamento. Ela anda com dificuldade, mostrando que sente dor ao pisar. Apesar dos cascos terem sido lavados, ainda não é possível identificar de forma clara a doença que a está acometendo. A melhor forma de fazer um diagnóstico adequado é contê-la e analisar os cascos de perto, e a partir do que for observado, iniciar o tratamento. Esse aqui é um animal comum da fazenda. O pessoal usa para tirar um pouquinho de leite para o pessoal tomar de manhã. E ele está mancando desse pé. Nós vamos fazer uma limpeza, tentar identificar o que está acontecendo, por que esse animal está mancando. Nós vamos fazer essa limpeza para ver se tem alguma broca, algum princípio de laminite nesse animal. Que nós podemos observar que esse animal está com uma broca. Chamada de broca porque perfura o casco dos animais, como nesse caso em que a perfuração atravessou os dois cascos, da muralha até a sola. Esta doença é causada por uma bactéria e pode ser controlada com procedimentos relativamente simples. Vejamos. Primeiro, quando você for fazer o tratamento, como na hora de casquear, retire o excesso de unha com as rinetas. Corte o excesso de casco com a torquês, deixando o casco com formato adequado. A seguir, o tecido atacado pela doença no casco, ao longo de toda a perfuração, deve ser retirado com o lupe cuidadosamente. Nesse processo, a perfuração fica até maior, mas somente assim, retirando-se as porções atacadas, é que os cascos ficarão normais. Estas perfurações, posteriormente, acabam sendo preenchidas pelo crescimento natural do casco. Terminada a operação com o lupe, o casco deve ser grosado até que se tenha um acabamento correto. Agora nós vamos casquear os outros cascos, quando o animal ficar pisando de uma forma tranquila, e vamos passar depois ele no pé dilúvio para curar esse problema que ele tem. Os cascos são desinfetados com a solução de iodo e sulfato de cobre, mas também podem ser tratados por meio da passagem do animal por um pedilúvio, ou seja, um pequeno tanque no piso do curral, por onde todos os animais passam e onde é colocada uma solução desinfetante para cascos. O pedilúvio deve ter profundidade suficiente para que todo o casco fique submerso na solução. Nele é colocada uma solução contendo 3 kg de sulfato de cobre, 5 litros de formol e água suficiente para cobrir os cascos. Para o rebanho leiteiro criado em confinamento, a passagem por pedilúvio deve ser obrigatória, antes de cada ordenha,
como prevenção contra as mais diversas doenças de cascos. Para concluir esse tópico, podemos afirmar que os tratamentos curativos são indispensáveis no manejo de cascos de bovinos. Porém, a melhor maneira de garantir saúde para os cascos é a prevenção por meio da manutenção da higiene das instalações e o correto casqueamento. Cascos saudáveis garantem maior produtividade. Cascos devidamente aparados são fundamentais para que os animais tenham aprumos corretos e, consequentemente, apresentem maior produção e longevidade. Por isso, não tenha dúvida de que, numa pecuária cada vez mais competitiva, o trabalho do casqueador tem se tornado cada vez mais importante em qualquer propriedade. Para que uma pessoa se torne um bom casqueador, eu considero, em primeiro lugar, é gostar dessa profissão. Em segundo lugar, é procurar um bom profissional para que te dê as orientações corretas de como fazer isso. Depois disso, comece sempre com animais comuns dentro da sua fazenda, aparando esses cascos. Só assim você vai ter a noção, o sentido de qual é a necessidade de cortar esses cascos. Só assim você vai se tornar um bom profissional e um bom casqueador.